Fala Ferreiro, seja muito bem-vindo ao canal do Forjando Resultados, o canal que se preocupa em transformar o seu potencial em potência. O canal que conta as histórias das pessoas que tiveram resultado acima da média para contribuir com seus resultados. Hoje fazem mais ou menos 8 anos que eu abandonei uma das maiores universidades do país para empreender. E eu vou te contar nesse vídeo as experiências que eu passei e se eu me arrependi ou não de ter feito essa escolha. Bom, como você viu a chamada desse vídeo, hoje fazem mais ou menos 8 anos que eu abandonei a terceira maior universidade do país, a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu cursava Engenharia Civil, para empreender. E eu vou, nesse vídeo aqui, usar esse tempo para contar os prós e os contras de tudo isso que eu vivi nesses 8 anos, para você que está nessa dúvida se vai para uma faculdade ou não vai, você ter informações de alguém que viveu isso na pele, para você ter mais assertividade aí nas suas decisões, tá bom? Então acompanhe esse vídeo até o final para você entender aquilo que eu vivenciei e as conclusões que eu cheguei tendo essa experiência aí de 8 anos. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o porquê eu fui para uma universidade federal, por que eu escolhi cursar Engenharia Civil. Então eu venho de uma família muito simples do interior de Santa Catarina, de uma cidade chamada Concórdia. E o meu pai eletricista, minha mãe na época auxiliar de farmácia. Na cabeça deles, aquilo que mudaria a situação financeira da minha família era ter uma faculdade. Inclusive, a crença que os meus pais tinham era que a vida financeira da nossa família era daquele jeito, porque nenhum deles tinha uma faculdade. E, obviamente, eles passaram esse desejo, essa visão, essa crença para mim e para minhas irmãs. Então, nós crescemos acreditando que, quando nós tivéssemos uma faculdade, tivéssemos um diploma, aquilo ali mudaria a vida financeira da minha família. Então, para mim, a faculdade, a crença que eu tinha na faculdade, as expectativas que eu tinha com a faculdade, com o diploma, era 100% voltado para uma realidade financeira nova. Quando eu decido ir para esse caminho, cursar Engenharia Civil, é o que na minha cabeça, junto com a medicina, junto com o direito, era o que mais poderia proporcionar essa mudança financeira. E eu comecei a entender que esse deveria ser talvez o melhor caminho que eu tinha naquele ambiente onde eu vivia, onde os meus primos também, pouquíssimos tiveram a oportunidade de ter uma faculdade. Então, aos 18 anos, eu passo no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. E passo muito bem colocado, inclusive, e a partir daí eu começo a cursar o curso de Engenharia Civil. E naquele momento, em 2016, eu achava que a minha vida financeira, a partir dali, estava resolvida. Na minha cabeça, quando eu saísse dali, todos os meus problemas financeiros estariam resolvidos. E logo no primeiro semestre, logo nos primeiros 6 meses de faculdade, eu começo a ter alguns choques de realidade. O primeiro choque de realidade, eu entendi que o maior desafio não era passar num vestibular, mas era você concluir o curso. Eu percebi que as pessoas tinham muito mais dificuldade em se formar, porque era um curso extremamente difícil, do que passar no vestibular. Então, quando a gente passa no vestibular, a sensação que a gente tem é que tudo está resolvido, que a etapa mais difícil da nossa vida foi concluída. E, na verdade, o desafio só está começando. E o segundo choque de realidade que eu tive é que eu via os meus amigos mais velhos se formando e na maioria das vezes, não tendo um emprego, não tendo uma situação financeira diferente daquilo que eles viviam. Então eu comecei a entender que o se formar não resolveria a minha vida financeira. E eu comecei a me questionar, se eu estou aqui para fazer dinheiro, para ganhar mais dinheiro, e as pessoas que estão saindo daqui não estão ganhando mais dinheiro, tem alguma coisa de errada, tem alguma coisa que eu não percebi, tem alguma coisa que eu ainda não enxerguei. E a partir daquele momento eu começo a estudar, começo a buscar estatísticas, começo a entender o porquê que aquilo acontecia. E na época eu lembro que eu vi uma matéria que dizia que tinha uma estatística muito legal, que dizia que mais ou menos ao ano se formavam 70 mil novos engenheiros. E aquilo me preocupou. Por quê? Porque eu entendi que na época dos meus pais, poucas pessoas tinham uma faculdade. Então, quando uma pessoa tinha uma faculdade, tinha um diploma, obviamente ela era muito mais bem remunerada, porque tinha muito mais demanda e tinha uma pouquíssima oferta. Então, quando as pessoas naquela época tinham um diploma, obviamente ela se destacava financeiramente, porque ela era muito valiosa no mercado. Tinha muita gente querendo contratá-la e tinha pouquíssimos profissionais qualificados para exercer aquela função.
Quando eu venho para a minha época, 2016, o que é o cenário? É um cenário onde a maioria das pessoas tem uma faculdade. Então não é raro você achar um engenheiro, você achar um advogado, você achar um médico, por exemplo. Então existe uma oferta muito maior do que uma demanda. Então, obviamente, quando isso acontece, o preço, o valor de mercado dessas pessoas também cai. E aí eu comecei a perceber que os meus amigos que conseguiam um emprego, eles conseguiam um emprego ganhando muito menos do que o piso salarial, por exemplo. Pouquíssimas as pessoas conseguiam de fato ingressar no mercado ganhando, por exemplo, um salário de engenheiro, que na época era 7 mil e alguma coisa. E aí aquilo começou a me trazer muitas dúvidas de fato se aquilo que eu estava fazendo resolveria os problemas que eu tinha. E eu tive a oportunidade nesse mesmo tempo de trabalhar numa empresa chamada Par Mais, uma empresa que cuidava do dinheiro das pessoas, que tratava sobre investimentos, e ali eu pude conhecer um novo modo de entender, de enxergar o dinheiro, e as pessoas que eu conhecia ali, que investiam muito dinheiro, pessoas novas inclusive, que tinham muito dinheiro para investir, eram na sua maioria empresários. E eu comecei a entender que o que de fato poderia mudar a minha situação financeira era empreender e não mais o diploma de engenheiro. E aí eu resolvo, a partir desse momento, então, abandonar, desistir, trancar a faculdade naquela época. Inclusive, compro uma briga muito grande com os meus pais, principalmente com a minha mãe, porque na cabeça dela não fazia sentido abandonar a faculdade. Não fazia sentido eu não ter um diploma. E a minha conta foi muito simples. A minha conta foi, se eu ficar aqui por mais 4 anos, mais 5 anos, talvez é o tempo que, se eu for empreender, já seja o tempo necessário para eu começar a ver o dinheiro, para eu começar a ver a minha vida financeira aumentar, a melhorar. Então eu entendi que ao invés de eu ficar 4, 5 anos para me formar e depois ter mais um tempo de aprendizado no mercado de trabalho para ganhar 7, 10 mil reais, se eu pegasse esse mesmo tempo e dedicasse a entender de negócio, a criar um negócio, eu entendi que em 4 ou 5 anos eu poderia ganhar muito mais do que isso. Então esse foi a decisão, esse foi o parâmetro que eu me baseei para desistir e abandonar a faculdade. Eu lembro que para a maioria dos meus amigos na época, principalmente os meus amigos de curso, meus amigos mais próximos, aquilo ali era um absurdo. As pessoas riam de mim, as pessoas me chamavam de maluco. Então eu decidi abrir mão da faculdade, inclusive perdi muitos amigos por causa dessa decisão. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que a partir desse momento, na cabeça das pessoas, eu ia parar de estudar. Né? Quando você está abandonando a faculdade, a cabeça das pessoas é, putz, o cara desistiu de estudar. E ali, quando eu começo a imergir nesse mundo de empreendedorismo, de entender, eu comecei a estudar muito mais do que eu estudava antes, porque era algo que me chamava a atenção, era algo que me despertava a curiosidade e era algo que de fato eu entendi que poderia sim mudar minha vida financeira. Então, a partir daquele momento, eu começo a ler muitos livros. Nos próximos 3 anos, a partir dali, eu leio mais de 200 livros. E não é audiobook, tá? É ler página por página de fato. E começo a fazer uma série de cursos, a conhecer pessoas novas, a conhecer pessoas diferentes, que já ia para esse caminho e começo a absorver esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. E a partir desse momento, junto com alguns amigos, eu tento empreender de várias formas, com franquias, com marketing multinível, enfim, N negócios que eu vou trazer aqui num outro momento, num outro vídeo. E alguns choques que eu tive nesse caminho foi que, de fato, empreender também era muito mais desafiador do que eu achava. Quando a gente olha para alguém, para um empresário que tem sucesso, a gente tem a falsa sensação que fazer aquilo, ter aquele resultado, ter aquele êxito é muito mais fácil do que parece. E eu tive essa sensação. Na minha cabeça eu via muita gente, muitos empresários ganhando milhões e milhões de reais por ano e na minha cabeça eu também poderia, também conseguiria. Se aquela pessoa conseguiu, eu também conseguiria. E aí eu entendo que esse processo foi muito mais árduo do que eu imaginei, porque foi um processo de aprendizado, de cair muitas vezes, ter que levantar, de perseverar, de ver pouquíssimo dinheiro por muito tempo. Então, demorei para ver, de fato, uma grande quantia de dinheiro, não era essa a expectativa que eu tinha também, mas
um ponto importante, que quando eu começo a acertar em alguns negócios, a quantia de dinheiro que eu ganhei foi de fato muito maior do que se eu tivesse trabalhado por anos como engenheiro. Então, quando eu pego a estatística matemática para entender se eu tomei uma decisão ou não, se eu me arrependi ou não de ter ido para esse caminho, e eu pego aquilo que eu ganhei como empresário nesses 8 anos, baseado do que um amigo meu que se formou comigo, por exemplo, que terminou o curso, baseado no que ele ganhou, o meu ganho como empresário foi inúmeras vezes maior. Então, como o meu objetivo era estritamente financeiro e não por status e não por ego de ter um diploma, então eu entendo que essa decisão ela foi muito assertiva. Por eu ter abandonado o curso fez muito sentido. E para a gente finalizar esse vídeo, e a gente finalizar esse assunto, o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você refletir é que o sentimento que eu tinha ao estar na faculdade era algo que me limitava. Quando eu tinha centenas de ideias, quando eu pensava em ganhar milhões e milhões de reais, eu não conseguia enxergar aquilo ali sendo um engenheiro. Eu não conseguiria ver como a engenharia poderia materializar os sonhos que eu tinha. Então eu tinha um sonho, por exemplo, de conhecer o mundo todo, de morar num lugar X, de ter uma casa Y, de fazer milhões de reais, e eu não via como aquilo ali poderia me proporcionar o estilo de vida. Então a conta não fechava sendo um engenheiro. E aí você pode estar falando o seguinte, mas eu conheço um engenheiro tal, que tem uma construtora, que é muito grande, mas esse cara é uma exceção e esse cara é um empresário, pô. Ele não é engenheiro, a riqueza dele não vem de prestar um serviço de engenheiro. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu poderia também participar do meio da construção civil sem ser um engenheiro. E hoje uma das minhas maiores fontes de renda é na construção civil, eu não sou engenheiro e contrato outros engenheiros que também querem ganhar mais dinheiro, mas ainda não entenderam que empreender é um caminho que pode dar muito mais liberdade para esse cara. Então, se você está nesse processo de decidir se faz sentido ou não ir para uma faculdade, eu quero que você entenda que eu não estou aqui para falar que faculdade não é um caminho ou que faculdade é um caminho ruim. Eu estou aqui falando que se você está indo para uma faculdade porque o seu objetivo é melhorar financeiramente de vida, talvez esse não seja o caminho mais assertivo. Talvez esse não seja o caminho que mais vai proporcionar isso para você, resolver esse problema que você quer solucionar. Mas se o seu sonho é ser um médico, se o seu sonho é ser engenheiro, se o seu sonho é ser um dentista, um advogado, não tem como você fazer isso sem ter uma faculdade. Então, com certeza, nesse caso, a faculdade é o melhor caminho. Mas, se você, assim como eu, acha que tem potencial para fazer milhões e milhões de reais, você acredita onde você pode chegar, tem sonhos grandiosos, eu não tenho dúvida nenhuma que, assim como eu, você vai conhecer o caminho do empreendedorismo e vai entender que ali é o caminho que pode te trazer muita liberdade. Nós nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido isso que eu trouxe aqui para você, deixa o like, compartilha, comenta aqui as suas experiências. Se você está passando por isso, deixa aqui nos comentários para a gente poder interagir, eu conhecer também aquilo que você está passando aí. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você acha que vai contribuir. E não se esqueça, obviamente, de ativar o sininho aqui para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. E essa é a maneira mais genuína de você contribuir e retribuir esse conteúdo que a gente traz para você aqui de forma gratuita. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e até mais.